alertar ou continuar alertando daquilo que nós já sabemos, né? Parece assim, mas tanta repetição, né? Mas a gente precisa continuar instruindo vocês. Então, vamos começar a tomar cada dia mais cuidado, irmãos, né? Quando a gente toma cuidado, e o que eu falo cuidado? É das coisas básicas, né? O lavar as mãos constantemente, o uso do álcool em gel no lugar que você for. Quem tem carro, se possível, deixa dentro do carro aquele vidrinho, o frasquinho com álcool em gel, na bolsa, não descuide, né? Não descuide do uso de máscara. A gente nunca sabe quem pode estar contaminado. De repente, né? Pessoa que é amiga da gente, ou até um familiar nosso pode estar. Tem pessoas que não têm sintoma nenhum. Então, todo cuidado é pouco, né? Então, mantenha o distanciamento também. O distanciamento é de 1,5 m, 2 metros para conversar, né? E às vezes está distraído, já está conversando pertinho, né? E nesse momento é bom que não aconteça isso, né? Saiu um novo decreto no estado do Paraná em relação às igrejas, tá? Eu acho que sai daqui do município, sai amanhã, mas creio que não vai alterar acerca das igrejas, dos cultos, podendo funcionar com 30% da capacitação do local de cultos, né? Aqui nós não vamos ter problema com esse número de 30%, porque o espaço aqui da nave da igreja é bastante grande, né? Então, para nós não vai atingir esse decreto, né? 30%, então você pode continuar vindo normal, né? E sempre quando aqui dentro manter o distanciamento, né? Na hora da saída, se ficar conversando um pouquinho, fica mais isolado, fica mais afastado, não vamos fazer grupos pequenos, né? Pode conversar, mas sempre com essa sabedoria. Eu acredito que nós vamos ter uma vitória bastante grande aí. Agora, o que a gente não pode parar é de orar, tá? Nós precisamos continuar orando, sabe? A nossa arma de guerra é a oração, né? Inclusive, a partir de amanhã, nosso grupo de intercessão, em virtude do horário de almoço, às vezes ser meio apertado ali, nós estamos, a partir de amanhã, vamos orar das 18 horas às 18h30, só vai ter esse horário, ali no MIB, né, no Ministério de Intercessão da Igreja. Então, mas não vamos participar daí desse momento, já que vai ser uma vez ao dia, né? Então, vamos intensificar, e de segunda a sexta-feira também, né? Então, essa pequena alteração aí, para que a gente possa orar mais e buscar mais aí a presença de Deus também, né? Então, vamos continuar tomando cuidado, né? Que o Senhor proteja a nossa casa, a nossa família, minha família e a sua família aí também, e de todos que estão aí do outro lado aí, na frente da telinha nesse momento aí. Amém? Essa semana encerra os grupos familiares, tá? Então é a última semana dos grupos, né? Isso não significa que você não pode procurar seu líder, né? Pode sim, tá? Se tiver alguma dificuldade, acessa o seu líder de grupo familiar, acessa eu e a pastora, nós estamos sempre à disposição, naquilo que nós pudermos fazer por vocês, nós estamos juntos, tá? Então, pode acessar a gente, se nesse período até o retorno dos grupos, né? Você pode estar pertinho, né? Ligando, passando uma mensagem no WhatsApp, conversando. Se precisar de atendimento, a gente vem aqui na igreja, atendemos sem nenhum problema, né? Então, nós não estamos entrando de férias da igreja, tá? Então, acaba o grupo familiar, não é férias coletivas da igreja, não. Os cultos aos domingos vão continuar, tudo normal, tudo certinho, né? Sem restrição nenhuma, exceto os cuidados que precisamos ter, né? Então, continue vindo aos cultos, né? Eu sei que alguns vão viajar, mais daqui a algumas semanas, que faz parte do descanso também, né? Mas não esqueçam da igreja, não esqueçam da igreja. A igreja não tem férias, a igreja continua, né? Se de repente, no final de semana, eu não estarei aqui, ou estarei, não sei, tem os outros pastores vão estar, então a igreja, ela não fecha, a igreja continua sempre como continuou, né? Então, eu queria deixar esses avisos aí para a gente. Hoje é o culto da Santa Ceia, e eu quero cantar mais um louvor a Deus junto com vocês, e para isso eu peço que vocês fiquem em pé, por favor. Vamos cantar um hino, e depois nós vamos ministrar a palavra de Deus aos nossos corações. Tu
és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste tu, nunca faltaste, tal como eras tu, sempre serás. Coral? Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas do céu abrirá. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo depois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu Das paz, segurança, cada momento me guias, Senhor, e no porvir aqui doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia. Obrigado, Jesus, por esse tempo que nós vamos ter da Tua Palavra, Senhor. E eu quero pedir que o Teu Espírito Santo continue falando conosco, ministrando o nosso coração, e que o Senhor repreenda toda a articulação do inimigo, tudo aquilo que ele vem para distrair, tirar a atenção, tapar os ouvidos, cegar o entendimento. Nós rejeitamos em nome de Jesus. Acionamos o sangue do Cordeiro sobre nossas vidas, e que Tua presença seja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Podemos sentar. Hoje a gente vai fazer a ceia por último, né? Depois da ceia temos um louvor, e fique até o final, né? Criamos um novo hábito na pandemia, né?
Ficamos até o final, até o último louvor. Isso é muito bom. Não saia antes de terminar o último louvor, irmão. Não saia. Tá? Permaneça aqui dentro. Né? O culto só termina quando a última música termina ali, então. E depois saímos bem tranquilos, né? E assim por diante. Abra sua Bíblia, por gentileza, na carta do apóstolo Paulo, da 1 Coríntios, capítulo 11. E vamos ler do versículo 23 em diante. Quem não trouxe Bíblia, pode ler lá na tela, né? Diz assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Durante a semana toda aí, nós gravamos um videozinho, segunda, quinta-feira, duração de 2 a 3 minutos, falando um pouquinho sobre a ceia do Senhor. Aliás, sobre a última ceia do Senhor, né? E hoje eu quero fazer o fechamento dessa palavra e relembrando alguns momentos dessas ministrações e aplicando alguns princípios também que se encaixa dentro da ceia do Senhor. Então, o título da ministração dessa noite é A Última Ceia de Jesus com os seus discípulos. E quando nós falamos da ceia do Senhor, é algo importante. Vocês já sabem aí que a Santa Ceia é uma ordenança da parte do Senhor. Ela não é apenas um ato litúrgico em que nós preparamos uma mesa, colocamos o pão e o vinho, o cálice, para que você possa tomar e comer. Não, é uma ordenança da parte de Jesus. Ele disse: façam isso até que eu venha. Então, até Jesus voltar, a igreja precisa continuar fazendo a Santa Ceia. Mas a última ceia que Jesus participou com os seus discípulos era uma ceia de Páscoa, porque naqueles dias estava antecedendo a Páscoa. E Jesus comeu a última Páscoa com os seus discípulos naquele dia. Bem ao contrário da primeira Páscoa, em que o povo de Deus, o povo de Israel, estava fugindo do domínio de Faraó, Deus ordena a Moisés e fala assim: Moisés, eu quero que você prepare uma Páscoa. E vocês vão celebrar essa Páscoa. E o interessante disso que a celebração dessa Páscoa ali naquele momento para o povo de Deus, para Israel de Deus, era a anunciação de liberdade. Era a anunciação de vida, porque um pouquinho antes ali, né, ou um pouquinho depois passaria o anjo da morte e mataria todos os primogênitos de cada casa onde não tivesse no umbral da porta aspergido o sangue de um cordeiro. Era aquele momento ali, então, que Deus estava anunciando. Na primeira Páscoa, Deus anuncia liberdade a um povo que estava cativo, vida a um povo que estava morrendo através do domínio do Faraó, domínio forte, um domínio do inferno. Faraó ali representa o próprio Satanás. Entende? Então, a primeira Páscoa celebrada ali estava anunciando liberdade, estava anunciando vida para aquelas pessoas, uma nova expectativa de vida, uma nova qualidade de vida, vida diferente. Porém, ao contrário, de uma certa forma ao contrário,
na última Páscoa em que Jesus está presente ali também, né, nesse momento, Jesus, ele anuncia a morte. Ao contrário que da primeira Páscoa, que agora vocês vão ter vida, agora vocês vão ter liberdade, a última Páscoa anuncia a morte. A última Páscoa anuncia sofrimento. A última Páscoa anuncia a dor. A última Páscoa anuncia o desprezo. A última Páscoa anuncia o escárnio, a afronta, o desamparo do próprio Pai. Jesus estava falando do seu martírio. Jesus estava falando daquilo que ele ia padecer. Jesus estava falando daquilo que iria acontecer nas próximas horas. O sofrimento, a dor, o flagelo, a morte, a angústia da morte, as ânsias da morte. Jesus estava ali justamente anunciando aos seus discípulos. Mas ao mesmo tempo que ele anunciava todo esse sofrimento, porque aqueles discípulos precisavam saber de tudo aquele sofrimento que Jesus iria ter, ao mesmo tempo também Jesus estava anunciando que ele ressuscitaria ao terceiro dia, e que a partir dali não seria mais em busca de uma terra prometida, como o povo de Israel foi e buscou, e muitos pereceram e muitos morreram no deserto, mas Jesus estava anunciando uma vida eterna. Jesus estava anunciando a Canaã celestial, que seria para todo sempre. Então a última Páscoa que Jesus celebra ali com os seus discípulos, foi uma Páscoa dura, foi uma Páscoa muito difícil, uma Páscoa muito conturbada, porque Jesus estava numa celebração, e para os judeus a festa da Páscoa era uma celebração, que vinham pessoas de todos os lados, e era feita uma grande festa, uma grande celebração para com Deus e para com as pessoas, onde comida e bebida tinha à vontade para todos comerem. Mas na última Páscoa, Jesus teve que assentar-se à mesa, ali, mesmo sabendo, mesmo olhando nos olhos daqueles 12 homens, ele sabia ali que tinham duas pessoas que iriam traí-lo. Um iria traí-lo e outro iria deixar Jesus de lado, ia negar o nome de Jesus. E os demais iam abandoná-lo na hora que mais ele precisava. Quero fazer uma pergunta para você pensar. Você já foi abandonado por um melhor amigo? Um melhor amigo já abandonou você alguma vez por causa de alguma situação? Jesus foi abandonado pelos seus 12 amigos. Ele andou durante 3 anos. Ele ensinou, ele instruiu, ele fez de tudo por aqueles homens. E na hora que ele mais precisava, esses amigos o abandonaram. Então a última Páscoa a qual Jesus está participando ali, foi uma Páscoa terrível para Jesus. Foi uma Páscoa terrível. Não foi nada fácil. Ele teve que enfrentar todo aquele momento, anunciar tudo aquilo que ele anunciou, tudo aquilo que ele teve que falar, ele falou. Mas foi um momento muito terrível para Jesus. Agora, por um outro lado, a última Páscoa não era uma instrução somente para os discípulos, mas era uma instrução para a minha vida e para a sua vida como igreja. Quando a gente lê essa revelação aqui do apóstolo Paulo, porque aqui é uma revelação que Deus dá ao apóstolo Paulo, porque Paulo não era discípulo de Jesus. Paulo vem posteriormente, ele é salvo depois. E aí ele tem uma revelação no caminho de Damasco de quem era Jesus. E Jesus se revela a ele, mostra a ele tudo aquilo que a Jesus havia passado na última ceia. O versículo 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então ele recebeu por revelação, provavelmente, toda aquele momento da Santa Ceia do Senhor. Então ele faz uma lembrança aqui para nós, porque Paulo é a continuação da igreja também, ele vem partilhando a igreja de Jesus Cristo, e Jesus então ele orientou os 12, e vem o apóstolo Paulo junto também orientando a igreja. Então a última ceia que foi celebrada lá há 2000 anos atrás, as orientações que Jesus trouxe naquele dia para aqueles 12 homens, é a mesma orientação que ele dá aqui para nós nessa noite. Então é a mesma coisa que nós estamos comendo aqui essa ceia, e hoje
é a última Santa Ceia do ano de 2020. E o 2020, que ano atípico para nós, na verdade. Um ano tão diferente, tão atípico. Um ano que nós não podemos abraçar pessoas que nós amamos. Um ano que nos impede de estarmos próximos de alguém. Um ano que impediu tanta coisa acontecer, do comércio avançar mais, da saúde estar melhor e tantas outras coisas que nós nem sequer imaginamos. E ainda o que virá, que a gente não sabe. E se não for a misericórdia de Deus, então nós não sabemos onde iremos chegar. Então hoje é a última ceia do ano de 2020. E nessa ceia o Senhor também, então, Ele está nos ensinando, Ele vai nos ensinar alguns princípios que nós precisamos colocar em prática, porque Ele já vem aí ecoando nos ares há 2000 anos. E o primeiro princípio que eu quero trazer junto com vocês, e trazer novamente ao nosso coração, está registrado aqui no versículo número 24, que diz assim: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. E a última parte eu não vou ler ainda, né? Então, quando Jesus ele pega o pão, quando pega o pão, e ele reparte o pão, quando a Bíblia fala de pão, está falando de vida. Cada vez que você vê pão na Bíblia, significa vida, vida. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus, ele apresentou-se como pão para toda a humanidade, para os seus discípulos. Jesus disse: eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. E ele falou assim: e quem comer desse pão, jamais tornará a ter fome. Essa foi a palavra que Jesus ensinou. Então agora o que ele faz? Ele parte aquele pão. Ele parte o pão, ele pega e tira a partícula do pão, e ele começa a dar para cada um daqueles 12 homens. A cada partícula de pão que Jesus estava dando ali para cada um dos seus discípulos, era uma missão que ele estava dando para o apóstolo João, ali para Tiago, para todos os apóstolos, para os 12 que estavam com ele. Partículas de pão, e falando assim: essa aqui é a tua missão. Você tem que dizer a esse mundo, você precisa anunciar a esse mundo que eu, Jesus Cristo, sou o pão da vida. E nesse momento eu estou partindo, eu estou compartilhando, eu estou colocando em partículas cada pedacinho da minha vida para que seja anunciada dos séculos e dos séculos, até que eu venha. Então Jesus disse assim: ei gente, eu sou o pão da vida. Quem comer do pão natural vai voltar a ter fome. Nós tomamos o café da manhã, comemos o pão, e por que nós almoçamos depois? Porque a gente tem fome. Mas Jesus falou assim: quem come do pão da vida, quem come de Jesus, não vai ter mais fome. Essa partícula de pão que Jesus repartiu lá naquele dia, para a glória do nome do Senhor, ela chegou na minha vida, ela chegou na sua vida. Nós podemos comer desse pão, sabe, não do pão da Santa Ceia agora, porque é a simbologia, mas nós comemos desse pão, e quando comemos desse pão, nós temos vida. Mas Jesus, quando Ele falou do pão, Ele falou não simplesmente do poder da vida daquele pão, que Ele era o pão da vida, mas para provar para aquela humanidade, para aqueles 12 apóstolos, e para mostrar para nós que somos igreja hoje, Ele também disse assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu e veio até a terra. Agora, Jesus aqui, quando ele diz assim que ele é o pão vivo que ele desce do céu, ele faz uma conotação um pouco diferente, não somente que ele é o pão da vida e quem come não tem mais fome. Quando ele fala assim: ei, eu sou o pão vivo e eu desci do céu para estar com vocês, porque o propósito de Cristo ter vindo era promover o relacionamento de volta com Deus. Jesus veio até a terra para que nós pudéssemos ter acesso a Deus novamente, através de Jesus Cristo. Então ele falou: eu sou o pão vivo. Jesus desceu aqui na terra de forma viva. Ele desceu ali e foi ao ventre da Maria, daquela jovem Maria, e nasceu de forma humana, para que nós pudéssemos comer desse pão. Então ele diz assim: ei gente, fica tranquilo,
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. A diferença da vida, do pão da vida, que quem come não tem mais fome, quem come do pão que desceu do céu, ele traz uma promessa diferente. Ele traz assim: vai ter uma vida eterna. Ou seja, não precisa ter fome mais. Você já viu que a gente corre atrás, trabalha para colocar o pão de cada dia na nossa mesa? Não é o dizer que nós falamos por aí constantemente? Ó, se eu não trabalhar, não tenho o que comer. Mas, amados, a comida do dia a dia, aquele que está em Cristo, nós temos até a promessa da parte de Deus. Se buscamos o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas, elas são acrescentadas. Elas são atribuídas a nós, como igreja, como pessoa, se nós buscamos a Deus. Então, o pão do dia a dia, ele vai gerar fome de novo. Mas o pão da vida, ele mata a fome. Não precisa comer mais, porque ele dá o pão da vida. O pão do céu vai trazer uma vida eterna na presença de Deus. Então, com isso, Jesus fez. Então, faça assim com sua mão. Faça assim com sua mão. Aí na tua mão, um dia que você aceitou a Cristo, Jesus colocou assim: pão nas tuas mãos. Pão nas tuas mãos. Pão da vida. Pão da vida. Significa, sabe que isso significa? Que você tem uma incumbência. Que da mesma forma que o pão chegou até na tua mão, a mesma forma que o pão vivo chegou na tua mão, você tem uma missão de levar o pão da vida a quem quer que seja, a quem está sedento de fome. Nesse momento de pandemia, a humanidade toda está com fome. No Brasil somos quase 32 milhões de pessoas que já se converteram e entregaram sua vida a Jesus. Nós temos mais quantas? Faça a conta, hein? Quantos milhões de habitantes que tem o Brasil? 32 milhões de pessoas com pão na mão para dar. O pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Essa é a tua missão, levar o pão da vida. Está aqui na nossa mão. A gente tem que lançar o pão. A gente tem que dar o pão para as pessoas comer. Porque existe uma multidão desesperada. E sabe para onde que eles vão? E eles vão buscar comida, sabe aonde? Vão buscar comida na sexualidade, fora do casamento. Vão buscar comida na prostituição. Vão buscar comida no alcoolismo. Vão buscar comida nas drogas. Vão buscar comida em tantos lugares. Em tantos lugares. Vão buscar comida. Porque o ser humano tem fome. O ser humano tem fome. O ser humano precisa de Deus. E quando ele não encontra Deus, quando ele não quer Deus, quando não tem pessoas que anunciam Deus, bate o desespero e eles vão buscar comida aonde não tem. Por isso que leva uma vida miserável, uma vida desgraçada muitas vezes, porque tem igreja, temos nós com o pão vivo na mão e nós não saciamos a fome dessas pessoas. Então, na última ceia que Jesus fez com os seus discípulos, ele falou assim: eu sou pão, eu sou o pão da vida, eu sou o pão, eu estou partindo o meu corpo, eu estou repartindo, dando para você, eu estou repartindo o meu corpo, para que você reparta com outras pessoas que vão precisar de comida espiritual. Pão da vida, a missão da igreja precisa levar o pão da vida. Agora, Jesus nunca faz nada pela metade. Para que eu e você pudéssemos entregar o pão da vida hoje, nesse século, nesse tempo de pandemia inclusive, ele falou bem assim: você pode ir tranquilo. Você pode sim, você pega a tua mão cheia de pão e você pode repartir esse pão com quem quer que seja, porque você não está sozinho. E o versículo 25 diz assim: semelhantemente também depois de cear, tomou o quê? O cálice, dizendo: esse cálice é o símbolo do Novo Testamento, da nova aliança, do meu sangue. Eu vou deixar a última parte para ler depois. E agora eu quero repetir a última parte do versículo ali do pão.
A última parte diz assim: e tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos: tomai e comei. Fazei isso o quê? Em memória de mim. Vocês vão fazer isso depois que eu morrer, depois que eu não estiver mais ali. Sabe o que significa para nós como igreja? A missão continua. A missão continua em memória do Senhor. Agora, o cálice aqui está representando uma aliança, uma nova aliança que o Senhor fez com a igreja. Então, quando nós saímos distribuir o pão, porque a igreja é a casa do pão, a igreja é a casa do pão. Então, quando nós saímos repartir esse pão, nós não vamos na cara dura, nós não vamos sozinhos, porque nós estamos debaixo de um pacto. O Elias falou agora há pouco aqui. Esse cálice é a simbologia de uma nova aliança que eu estou fazendo com a igreja. Ou seja, quando Jesus está falando aqui do sangue que seria derramado, Ele está falando assim: ei, com esse sangue que eu vou derramar ali na cruz daqui a pouco, que eu estou anunciando na última ceia, vai ser resolvido o problema do passado. Ou seja, vai acabar as intermediações. Não vai ser preciso mais um sumo sacerdote chegar lá uma vez por ano, pegar um cordeiro sem marca, sem mácula, sem mancha, e oferecer pelos pecados de toda a humanidade, colocar a mão sobre ele e ser imolado, e aquele sangue será aspergido sobre a tampa do propiciatório, e acaba ali. E daqui a um ano você volta com sua família. Jesus falou assim: ei, agora acabou, não tem mais. Porque esse sacrifício, ele vai ser um único sacrifício, não vai precisar mais nenhum, porque agora eu estou anunciando aquele cordeiro que antes da fundação do mundo disse assim: se precisar, eu estou aqui. Então, esse sangue que Jesus estava anunciando desse cálice aqui, Ele está falando bem assim: esse cálice, essa nova aliança que eu estou celebrando com vocês agora, nesse exato momento, através do cálice, através dessa Santa Ceia, dessa Páscoa, está dizendo assim que para vocês agora aquele passado já foi embora, não é mais leis, não é mais agora toda aquela liturgia que precisava, agora você tem acesso. E tem mais uma coisa: esse sangue que vai ser derramado, ele não vai cobrir pecados, mas ele vai tirar o pecado, porque o próprio João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós estamos protegidos debaixo de uma aliança. Nós temos uma aliança, sabe com quem? Com o dono dos céus. Nós temos uma aliança, sabe com quem? Com o Criador dos céus e da terra. Nós temos uma aliança, sabe com quem? Aquele que tem o poder da vida e da morte, Deus, o nosso Senhor. Nós temos uma aliança daquele que desceu no mais profundo inferno, pegou as chaves do inferno e as chaves da morte, e está retido nas mãos do Senhor. A nossa aliança é com eles, com Ele. A nossa aliança é aquele que disse que pode cair milhares à minha esquerda, milhares à minha direita, pode cair na frente, pode cair atrás, eu não serei atingido. A minha aliança é com esse Jesus. A aliança que eu tenho com meu Jesus, Ele fala bem assim: olha, não temas mal nenhum, porque eu sou contigo, a minha vara é o meu cajado, eles protegem você. A aliança com quem eu tenho, eu posso andar pelo vale da sombra da morte, mas eu não temo mal nenhum. A aliança que eu tenho com Jesus é a aliança que me faz a verdes pastos e as águas tranquilas. A aliança com quem eu tenho, ela me protege de toda a pandemia, de toda a obra do diabo. A aliança que eu tenho fala assim, que praga nenhuma chegará na minha tenda. A aliança que eu tenho com Jesus, ela me protege desde a cabeça até a planta dos pés. Portanto, se eu tenho uma aliança com Jesus Cristo, eu tenho proteção divina diariamente e constantemente. Sabe por quê? A Bíblia afirma, para quem tem uma aliança com Jesus, ela diz assim, que os anjos do Senhor se acampam ao redor dos que o temem e os livra de todo mal. É a aliança que Deus tem conosco. É dessa aliança que Jesus está falando aqui. A última ceia, Jesus, Ele falou assim, eu tenho uma aliança com vocês. Essa aliança aqui, ela representava e representa um futuro para nós. Um futuro promissor, um futuro de vida eterna. Um futuro de morar numa mansão celestial, um futuro de andar em ruas de ouro, de brilhantes, e de estar louvando ao Senhor Jesus Cristo
estar perto e próximo de Deus. É a aliança que nós temos. Então Jesus anunciou. Ele falou, ele pegou o cálice e ele disse assim aos seus discípulos: esse cálice é o símbolo da nova aliança que eu estou fazendo com vocês. E ele também disse assim: fazer isso em memória de mim. Isso significa o quê? A missão continua. Nós precisamos anunciar que o Cordeiro de Deus, ele tira todo o pecado do mundo. Nós precisamos anunciar que o sangue de Jesus Cristo, ele purifica de todo o pecado. Que o sangue de Jesus Cristo propicia o perdão não de um pecado, sabe, não de colocar a mão em cima de um bode expiatório e mandar aquele bode para o deserto e ele ir embora com os pecados daquela humanidade, não. Esse sangue ele tira o pecado, esse sangue nos liberta, ele quebra as algemas, ele quebra os grilhões, ele quebra toda a maldição hereditária. É o sangue de Cristo Jesus. Essa é a tua missão. Anunciar que você tem um pacto, anunciar que esse sangue de Jesus Cristo, ele é libertador e que ele proporciona uma nova vida para as pessoas. Muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe disso. Estava conversando essa semana, o pastor Nivaldo estava falando no grupo, que essa semana, não está mais ou menos assim a história, acho que ele levou alguém na ambulância, ou esses dias atrás, e perguntou para a pessoa que estava para a morte ali, disse assim: você conhece Jesus? Não, conheço Jesus, mas você já recebeu Jesus? Não, não sei como é que se recebe, não entendo. Tem um monte de gente assim, irmãos, que não sabe que Jesus é o pão da vida, e que não sabe que nós temos uma aliança e que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Não sabe. A minha missão é a tua missão. Você tem pão na mão e você tem um cálice do sangue de Jesus Cristo para apresentar às pessoas. É só falar, é só anunciar. A missão da igreja hoje é anunciar. A Bíblia diz aqui para nós acabamos de ler nesse texto: fazer isso em memória de mim. Fazer isso até que eu venha, até que eu volte buscar a minha igreja. Entre as demais coisas que aconteceram naquela Santa Ceia, cabe nós lembrarmos que quando termina a Santa Ceia, após terminar, e isso que eu vou falar agora está registrado lá no Evangelho de João, no capítulo número 13. A hora que termina a ceia, Jesus olha no rosto de cada um daqueles discípulos. Jesus olha nos olhos. E Jesus olha também no coração. É como Jesus está fazendo nesse momento. Nós estamos vivendo um ano, amados, tão diferente. Estamos vivendo um ano tão difícil. Para todos nós. Para todos. Mas Jesus está olhando no teu olho. Jesus está olhando no teu coração e no meu coração nesse momento. Ele está olhando dentro de nós. Tal qual Ele olhou naquele dia em que os discípulos comeram do pão e beberam do cálice, e estavam com o seu melhor amigo, que nunca os abandonou. Eles abandonaram Jesus, mas Jesus nunca abandonou eles. Nós já abandonamos Jesus, eu já abandonei Jesus, você já abandonou Jesus em algum momento da sua vida, mas sabe de uma coisa? Jesus nunca abandonou você. Por isso que ele afirma categoricamente na palavra, ele diz assim: quando teu pai e a tua mãe desampararem você, o Senhor vai te acolher, o Senhor vai te receber. Então, amados, por mais que nós abandonemos Jesus, ou por mais que nós já abandonamos Jesus em algum momento, em alguma circunstância da nossa vida, Jesus nunca nos abandonou. E eu tenho uma boa notícia para você nessa noite: Ele também nunca vai te desamparar e nunca vai te abandonar, porque Ele tem uma promessa, Ele tem um pacto, Ele tem uma aliança com você. Jesus olhou no mais profundo olhar daqueles discípulos, olhou nos olhos de Pedro, e Ele sabia que o galo iria cantar. Jesus sabia, e o Pedro também sabia. Jesus olhou no coração de Judas, talvez ele estava até com aquelas 30 moedas no bolso, ele talvez estava, não sei. Jesus olhou no olho deles. Jesus olhou nos olhos daqueles demais, que quando Jesus fosse crucificado não estariam por perto. Jesus olhou neles. Sabe o que Jesus fez? O Rei, o nosso Rei, aquele que é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, sabe o que Ele faz?
Ele tira a sua túnica, coloca ali do lado. Quando Jesus tira a sua túnica, ele estava dizendo assim: eu não sou nada. Eu não sou nada aqui. A minha grandeza está aqui, a minha realeza está aqui, a minha majestade está aqui, a minha filiação está aqui. Ele despojou-se. O rei despojou-se de tudo. Pega uma toalha, cinge-se com a toalha, pega uma bacia com água e chega lá no Tiago, lá no João, e começa a lavar os pés dos apóstolos. De rei, ele foi até o mais humilde escravo. Lavar os pés naquele tempo era só o escravo menos qualificado de toda a casa. Era o pior. Não tinha coisa pior do que lavar os pés naquele tempo. Era sinal de humilhação. Mas ele fez isso. Ele lavou os pés dos 12 apóstolos. Até que ele chegou no Pedro e Pedro falou assim: não, Jesus, nos meus pés você não vai tocar. Imagine, tu és o Senhor e tu vais lavar os meus pés. Não, não, não. E Jesus olhou para Pedro, mais uma vez no coração de Pedro, e disse assim: Pedro, se você não deixar lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E eles não precisavam de ser lavados, aqueles apóstolos. Eles já sabiam o que faziam. Mas Jesus naquele momento estava dando uma missão para eles. É a mesma missão que eu e você temos. E Jesus, quando estava lavando os pés dos seus discípulos e de sair como rei e até como escravo, ele nos mostra 3 sinais aqui. O primeiro deles, sinal de humildade. Não tem como servirmos a Deus se não tivermos um coração humilde. O Senhor fala assim: bem-aventurado os humildes de coração. Precisamos ter humildade. A humildade, ela tem que permear o nosso coração, a humildade tem que permear a nossa vida. Nós precisamos derrubar toda a soberba, todo o orgulho, todo o egoísmo, toda a avareza que temos. Temos que nos tornar humildes. Humildes primeiramente para com Deus. Humildade para com Deus. Porque só Deus sabe de onde que eu vim. Só Deus sabe de onde que você veio. Só Deus sabe aonde que você está nesse momento. Só Deus sabe aonde viajam os teus pensamentos. Só Deus sabe. E nós queremos ser orgulhosos do quê? Ter orgulho do quê? Aquilo que você pensou mal de alguém essa semana, Deus sabe, porque Ele conhece todos os teus pensamentos, todos os nossos pensamentos. Então, primeiramente, precisamos ser humildes para com Deus, porque quando somos humildes para com Deus, nós estamos reconhecendo a nossa fragilidade, que sem Deus, nós não somos absolutamente nada. Sem Deus, nós estamos mortos. Deus conhece o nosso assentar e o nosso levantar. Deus conhece quando eu estou no mais alto montanha, quando eu estou no mais profundo abismo. Deus sabe. Deus conhece. Deus sabe quando eu viajo na maionese. Deus sabe. Ele conhece. Portanto, primeiramente eu preciso ser humilde para com Deus, para com o Senhor. A segunda coisa, eu preciso ser humilde para comigo mesmo. E ser humilde para comigo mesmo, eu preciso reconhecer quem eu sou. Jesus naquele dia deu oportunidade aos seus apóstolos. Ele deu oportunidade ao apóstolo Pedro e falou assim: não, Jesus, eu me arrependo. Ele deu oportunidade a Judas naquele momento. Ele deu oportunidade de Judas falar assim: está aqui as 30 moedas, Jesus, eu me arrependo, eu não quero mais, eu errei, eu me arrependo nesse momento. Ele deu oportunidade. Mas nenhum daqueles homens foram humildes suficientemente para consigo mesmo. Nessa última ceia, Jesus ensina-nos a ser humildes para com a gente mesmo.
que é ser humilde para com a gente mesmo? É a gente reconhecer a nossa fragilidade, é a gente reconhecer a nossa pequenez, é a gente reconhecer que nós somos frágeis, que nós somos fracos, é reconhecer que sem Deus na nossa vida, nós não vamos a lugar nenhum. É reconhecer quando eu erro e pedir perdão. É reconhecer quando eu brigo com a minha mulher em casa, com a minha esposa, eu brigo com meus filhos, ou quando eu estouro com alguém que está aí na rua, na minha empresa. É eu reconhecer o meu erro. É eu reconhecer que eu sou fraco se eu não tiver Deus. Ser humilde é ser humilde com a minha família. É quando nós filhos, nós erramos. Quando nós viramos a nossa cara para os nossos pais, quando nós saímos batendo os pés. E nós o afrontamos e nós desobedecemos, é ir lá e pedir perdão. É quando o marido não tolera mais a mulher, quando a mulher não tolera mais o marido. Ser humilde um para com o outro, pedir perdão e orar juntos, se arrepender. Ser humilde para com a igreja do Senhor, humilde com o irmão. Se falhamos, vamos lá e pedimos perdão. Jesus ensinou a humildade naquele momento. A segunda lição que Jesus nos ensinou naquele dia foi servir. Porque ao lavar os pés dos apóstolos, ele estava servindo. O servir aqui, ele vai além da humilhação. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou. É servir e não ser servido. Você escutou aí do outro lado da internet? É servir e não ser servido. O ser humano por si próprio, ele quer ser sempre servido. Venha a mim, traga para mim. Mas Jesus ali mostrou para aqueles homens, servir é a nossa missão. Servir a quem? Primeiramente a Deus, porque Ele é o Senhor. Servir quem? Servir a minha família, que está debaixo do meu teto. Servir quem? Servir a igreja, o propósito da igreja. Esses três mecanismos andam junto: servir a Deus, servir a família e servir a igreja. Não tem como desvincular um do outro. É junto, é o mesmo propósito, porque Deus é o único da família e é o único da família da igreja. Então nós precisamos ter a nossa missão, é servir, e não perder a oportunidade de servir, meus irmãos. Não perder. Tem uma oportunidade de servir aqui no reino, venha servir. Qualquer coisa que seja, venha servir. Essa missão Jesus deixou naquele dia da última ceia com os seus discípulos. A terceira lição, além das demais que ele ensinou, foi o amor. Foi o amor. Agora amar quem? A Bíblia é bem clara. Amar ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todas as coisas. Amar quem? Amar a si próprio. Porque quem ama não faz mal para si mesmo. Quem ama não prejudica a si mesmo. Quem ama honra, quem ama respeita. Se a gente não se respeita a si mesmo, não tem como amar e respeitar o próximo. Amar quem? Amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Amar os pecadores, amar os perdidos. Amar esse reino de Deus aqui, ó. Amar esse prazer, essa alegria de ver vocês aqui. De vocês estarem aqui nessa noite. Amar de ver as pessoas se convertendo a Cristo e assim por diante. Foi isso que Jesus deixou registrado na última ceia. Ele deixou bem claro para nós que Ele é o pão da vida, que Ele é o pão que desceu do céu, que nós podemos ir espalhar esse evangelho coberto debaixo dessa aliança. E Ele falou que a nossa missão é a humildade, é servir e amar o próximo. Tudo isso Jesus deixou registrado na última aliança, ou na última santa ceia que Ele fez com os seus discípulos. E hoje nós vamos tomar e comer da última ceia desse ano de 2020. Que possamos comer e beber com esse entendimento e com esse discernimento em nome de Jesus. Amém? Nós vamos descer ali e vamos servir a ceia para vocês então.
Aleluia. Nossos irmãos vão levar para você o cálice. Aqui dentro você vai tirar aqui, né? Tem o pão. E depois tira o cálice, né? Você pode ficar bem tranquilo. Está tudo higienizado corretamente, tá? O pessoal que vai servir vocês vão entregar na sua mão. O pessoal está tudo com luvas também, então pode ficar bem tranquilo, é totalmente seguro, tá ok? Quem pode participar da ceia do Senhor? A Bíblia diz assim, que todos aqueles que já receberam a Cristo como Salvador, podem participar e comer do pão e beber do cálice. Eu sempre gosto de repetir e falar, né? Porque qual é pai que vai proibir de um filho legítimo coma na sua mesa? Né? Imagina, André, né? Chega a Maria Fernanda lá, você faz um banquete lá, fala assim, Maria, você não vai poder comer hoje aqui na mesa. Uma é que ela ia ficar muito brava com você, né? Não tem como, né? Da mesma forma é assim, Jesus preparou a mesa para nós essa noite. Se eu sou filho, como que eu não vou poder comer do pão e beber do cálice? Agora, nós não podemos fazer de maneira leviana também. Nós não podemos fazer. A Bíblia fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O que é examinar? É fazer um check-up da cabeça à planta dos pés, né? Mente, coração, e ver se está tudo certo contigo. Talvez aí precisa perdoar alguém, então tem que perdoar. Então não vou participar? Não, coloca no teu coração um propósito, fala assim, eu vou perdoar, ou vou pedir perdão. Se a pessoa está aqui no momento, você pode ser no teu lugar e pedir perdão. Se a pessoa está lá longe, a primeira oportunidade que você tem, você vai fazer isso. Porque você vai se comprometer diante do Senhor, né? Então, nós podemos comer do pão e participar do cálice. Você que está na sua casa também, prepare o pão, prepare o cálice. E nós vamos orar nesse momento. E daí você vai segurar o pão, né? E você vai aguardar até nós falarmos para você comer do pão e depois beber do cálice. Amém? Estenda suas mãos aqui para frente, por favor. Pai amado, Pai bendito, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. E nós queremos abençoar nesse momento esse pão e esse cálice, que ele irá tornar-se o símbolo do Teu corpo e o símbolo do Teu sangue, Senhor. Nós abençoamos esses elementos agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acho que vai ouvir um louvor enquanto você recebe, né? E aí você aguarda.
tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Podemos comer. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Podemos tomar do cálice. Aleluia. Curve tua cabeça agora, vamos ter um tempo de oração. Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Obrigado, Jesus, por todo esse ano de 2020. Ó Senhor, tantas vitórias, tantas lutas, Senhor. Mas nós estamos de pé, Pai. Nós estamos em pé. Nós podemos, como igreja aqui local, declarar aquela palavra que tu diz, né, que tem registrado no teu livro sagrado. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Senhor, por essas 12 santas ceias que nós fizemos durante esse ano. Algumas, por ocasião da pandemia, fizemos em casa. Mas hoje é a última aqui, Senhor. Nós estamos aqui no templo. E nós queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo. Te agradecemos, ó Pai amado, porque o Senhor permitiu com que a gente estivesse aqui hoje. E sabemos, ó Pai, que tudo está nas tuas mãos. A nossa vida, a nossa família, o ar que respiramos, o nosso dia a dia está nas tuas mãos, Senhor. Então, Pai, a palavra hoje para dizermos como igreja é gratidão. Gratidão a Ti, Senhor. Obrigado pelo sacrifício, Senhor. Obrigado, Deus Pai, porque um dia o Senhor olhou para nós. Estávamos mortos, estávamos perdidos, desorientados, como ovelha que não tem pastor. Mas o Senhor nos amou de tal maneira e depositou todo o seu amor na pessoa de Jesus Cristo e o enviou até nós. Palavra de gratidão a Ti, Jesus, é porque Tu disseste sim à voz do Pai. O Senhor não olhou para nós como miseráveis, como pecadores, não olhou a nossa pequenez, o Senhor não olhou a nossa rebeldia, o Senhor não olhou a nossa desobediência, mas o Senhor veio com o propósito, o Senhor foi até o Calvário e o Senhor tornou-se maldição por nós. O Senhor sofreu as afrontas, o Senhor foi desprezado até pelo próprio Pai por nossa causa. Então, Senhor, a palavra hoje para Ti, Senhor, é gratidão pelo sacrifício da cruz do Calvário e pela ressurreição e pela volta do Senhor Jesus Cristo. A Ti, Espírito Santo, também queremos Te agradecer durante essa mesa, porque Tu és a resposta de oração de Jesus. Um dia Jesus disse assim: eu vou rogar ao Pai para que Ele envie outro Consolador para que estivesse conosco para sempre. E o Senhor está aqui, Espírito Santo, nesse momento, sondando nosso coração, levando nossa intercessão, levando nossas fraquezas diante do Senhor. Tu estás aqui, Espírito Santo. A palavra a Ti, Senhor Espírito, é gratidão a Ti, Espírito Santo, por tudo quanto o Senhor tem feito por nossas vidas. Gratidão pela igreja do Senhor. Pai, eu sou grato a Ti, Senhor amado, como pastor, eu e minha esposa, a pastora Ju, Senhor amado, somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos a Ti por essas pessoas que o Senhor tem dado aqui para nós, cada uma delas, desde a que está no ventre, Senhor,
ao mais velho, que talvez não pode estar aqui hoje. Pai, a gratidão a Ti, Senhor. Gratidão por cada família que o Senhor restaurou, cada família que o Senhor está restaurando, cada família que está no processo de restauração, que eles não se percam, Senhor, mas que continuem firmes, Pai. Gratidão, Senhor amado, por esse espaço físico que estamos aqui, Senhor. Obrigado, Deus, porque é o Senhor que nos deu. E cremos que o Senhor vai dar definitivamente a nós como propriedade também, Senhor. Muito obrigado, Senhor amado, por cada palavra que foi pregado até o dia de hoje e que serão até nos próximos dias até o encerrar desse ano, Pai. Muito obrigado mesmo, Jesus. Muito obrigado mesmo, Senhor. É a nossa oração de gratidão a Ti nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidá-los a ficar em pé. Aonde tem ceia, aonde tem comida, né? E uma festa como essa, nós precisamos dar as boas-vindas a Jesus. Eu quero terminar esse momento de celebração aqui, convidando você, nesse 2020, na última ceia desse ano, dar o melhor aplauso para Jesus. Glorifica o nome dEle, aleluia. Senhor, obrigado por todo esse tempo de Santa Ceia, Senhor amado. Obrigado pela última ceia que o Senhor nos dá esse ano, ó Deus. Obrigado pela celebração da vida. Obrigado, Senhor, porque Tu és fiel, Senhor. E o Senhor cuida de nós, Pai amado. Bendito seja o Senhor. Cada família seja abençoada. Cada família seja tocada pela Tua presença, curada, restaurada, liberta, transformada pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Pai, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, Senhor. Receba, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Vamos celebrar o Senhor com esse louvor agora, em nome de Jesus. Cante com todo o teu coração, em nome de Jesus. Essa é boa, hein? Aleluia. Festa tão linda, você vai gostar. Vem que está chegando o Natal. Vem que está chegando o Natal. Pois nasceu Jesus, o Salvador. Estrelas do céu a cintilar, flores no ar vamos celebrar. Vem que está chegando o Natal. Vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus, o Salvador. Aleluia. Natal é alegria, é Jesus no coração. Por isso noite e dia vou cantando essa canção. Vai começar o reino no ar, festa tão linda, você vai gostar. Vem que está chegando o Natal. Vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus, o Salvador. Meninos e meninas de todas as nações comemoram esse dia. O Natal é muito bom. Estrelas do céu a cintilar, flores no ar vamos celebrar. Vem que está chegando o Natal. Vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus. Pois nasceu Jesus. Pois nasceu Jesus, o Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Põe a tua mão em direção à tua casa, né? Hoje não é o último dia do culto do ano, viu, irmãos?
Temos culto até o final do ano, em nome de Jesus, tá? Obrigado, Paizinho, por esse tempo que nós tivemos aqui, nessa última ceia deste ano de 2020, Pai. Rogo a Ti, Senhor, que Tua presença esteja com cada pessoa, abençoando cada lar, cada família, dando uma semana vitoriosa a toda a nossa casa, todos os nossos filhos, netos, familiares. Abençoa as empresas aqui representadas, o dia a dia do trabalho de cada um que vai estar indo para o seu trabalho a partir de amanhã, Pai, e que Tua presença seja conosco, Pai. Te pedimos, Pai, manda embora esse mal dessa pandemia, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. E que o amor de Deus Pai e que a graça do Senhor Jesus Cristo, a mais consolável comunhão do Espírito Santo, esteja com todos, em nome de Jesus. Amém e amém.